Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Então, o tema de hoje: destinação da humanidade, um só rebanho, um só pastor. E aí a gente vai ver onde que essa passagem se encontra, né? Esse conteúdo está extraído da Gênesis, capítulo 17. Lá em João, tá colocado: eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essa é uma profecia de Jesus, quando ele aqui esteve. Que não haverá divisões de crença. Vai ser só um rebanho e um pastor. E eu mesmo tinha colocado, por que ele falou isso? O que ele queria dizer com isso? Né? Que rebanho é esse? Lembrando que quando a gente estuda a doutrina, né? O Livro dos Espíritos coloca que Jesus é o governador do planeta, foi designado a maior autoridade moral que veio aqui para a Terra. Ele é responsável pelo planeta. E ele veio aqui trazer a mensagem do Pai para nós. Então, o que Jesus sentia era que o Pai sentia. Ele transmitia a vontade de Deus, né? Então, ele tem esse propósito, porque quando ele aqui chega, ele chega num momento de dificuldades, não mais do que antes da chegada dele, né? Porque houve uma preparação para a chegada dele, mas ainda muita dureza. Se hoje nós sentimos dificuldades, né, nesse período que a gente está vivendo, que dirá na época do Cristo, o quão duro moralmente a humanidade era. Então, com essa mensagem, ele quer dizer que um dia toda a humanidade, todos os homens se unirão numa única crença. Não haverá essa quantidade enorme de crenças como tem no planeta, né? E aí, na mensagem aqui da Gênesis, que é de onde foi extraído o material, ele diz que parece ser uma profecia muito difícil, considerando, né, as diferentes religiões e os antagonismos dos seus adeptos. Porque cada um tem uma forma de pensar, as suas doutrinas, e imaginam estar com a posse da verdade. Então as pessoas dizem até assim, às vezes, o meu Deus, né? Quando eu for, aí se ele souber que o outro é de outra religião, ele acha que o outro não vai para o mesmo lugar, eu já estou salvo, porque meu Deus vai me salvar, né? Já se apropria logo do Pai, que é meu, né? Então eles imaginam essas diferentes crenças, são várias crenças que têm essa imaginação, esse entendimento de estar com a posse, né? E assim não querem fazer nenhuma concessão. Não querem abrir mão dos seus dogmas de nada. Porque se o Deus é meu, se Ele vai me salvar, se Ele atende minhas vontades e vai dar tudo certo, como que eu vou abrir mão dele para pegar um outro Deus por aí de outra religião? Né? Então, lembrando que na época de Jesus, havia ideias politeístas e monoteístas. Politeístas que acreditavam em vários deuses e as monoteístas que acreditavam no único Deus. Né? Já havia essa dificuldade naquela época, hoje muito menos. Hoje as pessoas não é que não exista religiões que acreditam em vários deuses, mas muito menos. Hoje as religiões são mais monoteístas mesmo. Mas a questão é que o Deus daquela religião é o daquela religião, não é o mesmo da outra. Então seriam vários deuses, imagina. A gente é como se voltasse ao período do politeísmo, onde na Terra haveria vários deuses. E nós, como cristãos, acreditamos que não é isso.
É só um que construiu todo o universo e tudo que nele está contido, né? Então, nessa época, havia essas várias religiões, havia já religiões monoteístas, que acreditavam no único Deus, né? Mas Jesus, naquela época, já fala de agregar todas essas ovelhas espalhadas num único aprisco, né? A mensagem cristã, não, lembrando que ela não é uma crença universal até nos dias de hoje. Ela não é uma crença universal. Nem todas as religiões são cristãs. Quando a gente é cristão, né, acredita na mensagem do Cristo, a gente talvez estranhe como que pode outra religião não ter como roteiro, né, como guia a religião de Jesus. Eu fiz uma busca rápida, não com profundidade, que também não é a proposta nossa, até na internet, de forma aleatória, a quantidade de denominações de igrejas ditas cristãs, né? Aí só, assim, por alto, tem o catolicismo, inclusive ele diz a quantidade de adeptos. 345 milhões de adeptos ao catolicismo, protestantismo, 1 bilhão, anglicanismo, 110 milhões, igrejas batistas, 100 milhões, luteranismo, de 70 a 90 milhões, as reformadas do calvinismo, de 60 a 80 milhões de pessoas, o metodismo, de 60 a 80, e eu coloquei o espiritismo, que o Google não colocou, mas eu coloquei, porque nós sabemos que nós somos cristãos. Na relação não estava o espiritismo, com 15 milhões. Né? As não cristãs, citei algumas aqui, o candomblé, o judaísmo, que eles acreditam no único Deus, mas eu acredito que ainda vai chegar o Messias, islamismo com Alá, budismo com Siddhartha Gautama, o Buda, são as suas referências, né? Hinduísmo com pluralidade de deusas e de deuses e outras mais. Então você vê, quando ele diz que estava espalhado lá as ovelhas no aprisco, mas que ele vai agregar todas, ele sabia que tinha, naquela época tinha e ainda existe, né? Muitas, inúmeras igrejas, e dentro dessas, como eu acabei de citar, inúmeras cristãs, mas com condutas diferenciadas entre as cristãs, né? Nós somos cristãos e somos diferentes dos católicos, não é? Por exemplo, que muitos de nós viemos de raiz católica. Somos diferentes. Você vê a diversidade de dogmas, de entendimento, né, quanto à proposta do Cristo. E Cristo, ele foi direto, embora usando parábolas, mas ele fazia o possível para ser entendido, né, na sua exemplificação. Mas considerando a humanidade ainda com suas dificuldades, se naquela época tinha, hoje ainda tem, então nem todos conseguiram compreender sua mensagem. E há alguns que compreendem, talvez não queiram ainda vivê-la. Então, a unidade de crença, ela se fará, segundo os Espíritos, como se faz socialmente, politicamente, comercialmente. De que forma? Rebaixando barreiras, dificuldades, né? Para que haja uma aproximação, por exemplo, de um país com o outro para comprar e vender, né? Na área comercial, tem que haver um entendimento mínimo, senão não vai haver o comércio, não é? Na questão social também. Você tem que respeitar minimamente a forma de ser do outro para você chegar lá naquela localidade e se ajustar àquele ambiente. Então ele diz que socialmente, politicamente e comercialmente tem que haver esse rebaixamento, né, dessas barreiras que acabam separando os povos, né, que é a forma de ser de cada um, relacionada a costumes, usos e linguagens. É claro que eu tenho que aprender a tua linguagem, o significado da tua linguagem, mas determinadas coisas eu não vou fazer como eu faço na minha casa, no meu país, a gente vai se ajustando. E ele diz que é necessário isso, esse ajuste, né? Mas que se isso já existe nessas áreas, social, política e comercial, se já existe, tanto que os povos já se confraternizam. Aliás, o nosso país é um exemplo muito bom, né? O Brasil, ele consegue congregar pessoas do mundo todo.
E quando chegam aqui, vêm para morar, cada um com sua história, sua razão, porque chegou aqui, né? Mas conseguem ficar aqui e muitos não querem mais voltar para o seu estado de origem. Lembrando que o nosso país é um país, embora dificuldades, mas é um país acolhedor, não é? Ele é receptivo, ele não expulsa as pessoas. Então isso acolhe, né? A forma é um povo que não é ligado a guerras. Embora as pessoas dizem, mas a gente vive numa guerrilha, a gente sabe que o país tem muita coisa para ajustar. Mas como um todo, a gente não vive em guerras. Então isso já favorece um país que agrega, que atrai as pessoas. Então a proposta é essa, que seja uma religião agregadora, aí uma unidade de crença, melhor dizer, não uma religião. Aí ele diz que a unidade de crença, ela fatalmente vai acontecer. Ele diz, pela força das coisas. Lembrando que a gente, nós seres humanos, estamos numa condição de evolução. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se aprimorando pelas experiências, né? Numa encarnação, aí depois vive várias experiências, aprende, sofre, né? E no sofrimento aprende. Aliás, a gente aprende muito no sofrimento. Então, aí vem outra experiência e vai se aprimorando cada vez mais. Que a proposta é exatamente essa. Deus nos fez para a evolução máxima. A gente precisa encarnar várias vezes, vir em várias experiências, que uma experiência absolutamente nunca vai ser possível para a evolução total do ser. E a proposta é que nós todos possamos chegar na condição de Jesus, que é um Cristo, né? Num grau máximo de moralidade e do intelecto. A proposta é exatamente essa do Pai Maior. Então ele diz que a força das coisas normais vai fazer com que haja uma necessidade de estreitar os laços entre as nações. E aí ele diz que pelo desenvolvimento da razão e da ciência, vai fazer com que paulatinamente haja essa aproximação e também essa unidade de crença. Porque a gente sabe que tem religiões de vários países também, distintas, não é? Então ele diz que fatalmente, com o desenvolvimento da razão, percebendo a puerilidade, a infantilidade das dissidências das religiões, não tem porquê ser assim, e a ciência, quando ela vai demonstrando nas suas pesquisas alguns equívocos de alguns conceitos, de alguns dogmas. Para chegar nessa unidade, ela deverá, na unidade de crença, ela deverá trabalhar ele chama de terreno neutro. O que seria isso? Onde deveria haver um certo sacrifício, algumas concessões, no que diz respeito a alguns dogmas. Se não houver, aí vai continuar do mesmo jeito. Então, algum entendimento vai se modificando, não é? Até no dia que o entendimento seja único. E os espíritos dizem que isso não vai se dar de forma oficial. Isso vai ocorrer de forma individual. Se a gente for observar, pessoal, com essa colocação aqui, a gente vê, por exemplo, na nossa vivência aqui na casa, atendendo pessoas de outras religiões, e quando a gente vai conversar, a gente percebe que a pessoa tem um entendimento muito próximo do nosso já, em algumas questões, e essa pessoa professa outra religião. Então, a pessoa diz assim, eu sou de outra religião, mas eu acredito. Então, já está havendo uma certa aceitação. Não, e eu não estou falando do espiritismo, que todo mundo vai ser espírita. Não é isso que eu quero dizer. Inclusive, tem uma passagem, eu acho que é no Livro dos Espíritos, que diz que a religião do futuro não é o espiritismo. Vai ser o futuro das religiões. Em que sentido? No sentido de que as crenças vão ser iguais, de acreditar que a gente não se acaba com a morte, que a gente vai para o mundo espiritual, chegando lá fica uma temporada, retorna, passa por novas experiências. Inclusive, muitas pessoas já vivem essa experiência de lembrança da última encarnação,
Tem hoje na internet à vontade, né? As crianças dizem, não, eu me chamava fulano, meus pais eram tal, nasci em tal lugar, e há pessoas que vão pesquisar e comprovam, né? Enfim, aos poucos vai havendo essa mudança, mas é uma mudança individual, não uma coisa imposta por aquela religião. E ele diz que esse antagonismo entre as religiões se dá em função da ideia de um Deus, seu Deus particular, como eu falei no começo, né? O meu Deus, como se houvesse vários deuses, da forma que as pessoas se colocam, né? Se cada religião as pessoas dizem o meu Deus, então vai ter vários. E ele diz assim, e ainda tendo a pretensão, né, de ter um único verdadeiro e mais poderoso. O meu Deus, o seu eu não sei, mas o meu Deus, ele é poderoso. Eu consigo as coisas com ele, aí vai e lista o que é que consegue, né? Um monte de coisa, uma transformação, né? E ainda hostiliza os demais dos outros cultos, né? O meu é o maravilhoso, é o maior, e o do outro eu não sei. Não sei se teu Deus é tão forte. Da forma que colocam, de uma forma até infantil, né, pessoal? É como se houvesse vários deuses, e a gente sabe que não tem vários deuses. Nós somos monoteístas, acreditamos no único Deus. A religião espírita, ela é monoteísta, não é? Acredita que só existe um único Deus no universo. E aí, os espíritos dizem que quando finalmente as pessoas estiverem convencidas de um Deus único, né? Que ele é o mesmo que eles adoram, com nomes diferentes. Uns chamam Jeová, outros chamam Alá, outros chamam Deus, né? E que, quando eles estiverem convencidos também de que o atributo desse Deus, que cada um dá um nome diferente, é o mesmo, quais são os atributos de Deus? Ele é eterno, ele é infinito, não tem fim, é para a eternidade toda. Imutável, ele não vive passando por mudança feito nós. Imaterial, não tem como pegar nele. Único, onipotente, com total poder, soberanamente justo e bom. São os atributos de Deus. Então, quando perceberem que esses deuses têm esse atributo, é porque é só um, porque só existe um, né? Então, compreenderão ser único, esse Deus, né? E ser único e não ter uma única vontade, esse Deus, que inclusive é a fraternidade entre todos os seus filhos, né? Aí se estenderão as mãos como servidores do mesmo Senhor e do mesmo Pai, filhos do mesmo Pai. Quando houver evolução moral suficiente, e na medida do tempo, e os Espíritos falam aqui, quando será esse momento que vai se dar, provavelmente, aí haverá uma única crença. Porque se o meu Deus, que é o teu Deus, tem as mesmas características, então ele é o mesmo, né? E aí sim, estaremos todos servindo a um só Senhor. Seremos todos filhos de um só Pai. Seremos não, somos. Eu estou falando no sentido de quando ele chegar a esse entendimento, né? Porque nós já sabemos que somos filhos de um único Pai, todos nós. Aí ele diz que finalmente essa profecia será cumprida. Quando finalmente acontecer isso. E ele diz que vai se dar no período da regeneração. Lembrando que nós, espíritas, acreditamos que são várias as moradas, como o próprio Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. O que Jesus queria dizer com essa mensagem que está lá no Evangelho, né? Que não é só o planeta Terra habitado. Imagine, Deus, com toda a capacidade, criou só um mundozinho, para habitar gente. O resto, não tem ninguém. Então, não é assim que funciona. São várias as moradas, né? E nesses processos de morada, as pessoas estão conforme a sua moralidade. Nós, por exemplo, moramos nesse planeta de extrema dificuldade, onde há predomínio do mal. Por isso a gente vê tantas mazelas nesse nosso planeta. O planeta anterior ao nosso, de onde nós viemos há milhões de anos, né? Porque a gente já está aqui, mas já está há um tempo nesse planeta. Era o planeta de provas e expiações. Depois vem o nosso, o terceiro é o planeta regenerado. Por isso que ele fala na regeneração.
Planeta de regeneração. E depois divino, depois feliz e depois divino. São 5 planetas, a ordem dos planetas. Então, nós estamos hoje nos preparando, na medida que a gente faz os nossos esforços morais, para habitar o planeta Terra quando ele estiver numa condição de mundo regenerado. E eles dizem que nesse período é que ocorrerá essa profecia de Jesus. E aí não vai haver predomínio do mal, vai haver mais tolerância, vai haver, melhor dizendo, fraternidade entre os seres, né? Quando a humanidade estará unida em torno de ideais comuns, segundo os Espíritos. Um rebanho e um pastor representa a idade da maturidade espiritual da humanidade. Só haverá esse um rebanho e um pastor quando finalmente a humanidade estiver madura, para não haver dissensão, não haver essa coisa de achar que o meu, diferente do teu, é melhor que o teu, Deus. Não vai haver mais isso. Porque vai haver uma crença única, né? Então indica o surgimento de uma geração nova. Solidária e fraterna. São os espíritos que irão habitar esse planeta, né? Com essa nova forma de compreender. Quando eu falo isso, pessoal, seremos nós mesmos, muito de nós. Não 100% da humanidade, pessoal, não, porque há aqueles endurecidos que não querem acordo. Então já há espíritos que não estão mais podendo habitar no nosso planeta. Habitou, mas não vai mais habitar pela dureza moral, da forma que vivem. Já estão habitando planetas inferiores. Mas nós, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu sou tão pecador, às vezes as pessoas se colocam lá embaixo. Você é aquele que vibra no mal, que você gosta de fazer maldade, você vibra quando o outro faz o mal, você vive pensando nisso e quer fazer? Ou você é aquele que sabe que errou no passado, das experiências anteriores, e que nessa experiência você se aproximou da proposta do Cristo, você gostou do que viu, se envolveu, te contagiou, entendeu que é necessário, está começando a fazer o trabalho da mudança, está nesse exercício de mudança e se sente bem quando faz o bem. Então, é candidato a morar no planeta regenerado, na Terra, quando ela se encontrar nessa situação, pessoal. Então, vamos acreditar na gente, naturalmente, quando a gente observa a mensagem do Cristo como uma mensagem verdadeira, não é só para passar tempo nosso, não é. Então, ele disse que quando finalmente a humanidade estiver nessa idade, na maturidade espiritual, isso vai ocorrer. A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias, que tem que abandonar o egoísmo, tem que abandonar esses costumes onde as pessoas pensam só em si, né? Tem que ser humana, tem que ser fraterna, tem que ser caridosa, tem que trabalhar esses valores, compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado. Na medida que a gente vai se adiantando, o mundo onde a gente habita vai se tornando um mundo melhor. Até que ele fica já regenerado. Pela vivência de nós mesmos aqui neste planeta. Naturalmente, nas outras experiências encarnatórias que teremos, né, pessoal? Porque hoje já ele não é ainda mundo regenerado. Ele é um mundo de provas e expiações que eu acabei de descrever, né? De citar para nós. Então, a unidade de crença, quando todos estiverem acreditando na mesma coisa que é a proposta do Cristo, não é? Não vai haver essa multidão de religiões distintas, com entendimento diferenciado entre elas. Será o laço mais poderoso e sólido, fundamento da fraternidade universal. Porque aí vai haver fraternidade, porque não vai haver dissensão de entendimento das coisas. As pessoas vão ter unidade de entendimento e vão ser mais fraternos, que precisa ser um mundo evoluído, um mundo fraterno, né? Quebrada em todos os tempos, essa unidade, pelos antagonismos religiosos que dividiam povos e famílias, que a gente sabe, né? Cada um com a sua religião, às vezes numa mesma família, pessoas com religiões distintas, achando que cada um era melhor, achando que o outro não está muito bem da cabeça, porque tem uma religião diferente, né? Aí que fazem ver essas pessoas que são dissidentes da sua religião como inimigos. Absolutamente não somos filhos do mesmo pai, né? Dos quais é necessário fugir, combater e exterminar essas dissensões, essa forma de agir achando
vendo o outro como um inimigo, uma pessoa que é diferente de mim, que é inferior. Ninguém é inferior a ninguém, absolutamente. Aliás, os Espíritos dizem que o que existe de superioridade, inclusive entre os Espíritos, a única coisa que existe é no grau de moralidade. A única coisa onde nós podemos ser superior a outra é nesse sentido, porque eu sou mais moralizado. Fora isso, não existe. E no lugar de haver essas dissensões e inimizade, tratar o outro como irmão que nós precisamos amar. Então, finalmente, quando nós estivermos, segundo os Espíritos, nesse mundo já regenerado, né, um mundo com a percepção, um mundo de regeneração, onde houver uma mudança de entendimento, com a forma de agir diferenciada, e a gente, graças a Deus, além da gente estar nesses esforços individuais, a gente tem visto algumas crianças chegarem, né, na convivência com jovens e crianças, a gente já percebendo isso neles, sem ser pessoas intolerantes, né? E é isso que a gente quer que chegue cada vez mais espíritos assim, e aqueles espíritos que não são totalmente maus, mas têm certas dificuldades, nas suas experiências últimas ainda, última que eu digo, ainda aqui na Terra, mas na medida que vão para o mundo espiritual, porque não são extremamente duros, eles mudam o entendimento das coisas, porque no mundo espiritual ainda tem vida pessoal. Aliás, a vida real é a de lá. E a gente aprende muita coisa. Então já vem com conceitos diferentes quando retornam nas próximas experiências e vão fazendo a mudança necessária. Então a gente não vai imaginar que alguém que ainda tem uma certa dureza, esse não vai mais habitar o planeta Terra quando for regenerado. Não é assim. Somente os espíritos de um grau de dureza muito grande, pessoal, é que não habitarão entre nós. Aqueles espíritos que ainda têm uma certa flexibilidade, sim, vão se modificar e vão habitar. E finalmente, veremos de habitar um mundo regenerado com uma unidade de crença, com um só rebanho e um só pastor, que é a proposta de nosso Pai, a profecia, aliás, de Jesus. Tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite e obrigada a todos.